O exercício diz: determine o potencial elétrico a uma distância z de um disco carregado de raio R que tem uma densidade superficial de carga sigma uniforme. Considere que z é um ponto qualquer sobre o eixo do disco, que z é maior que zero e que o potencial de um anel de raio A e carga Q é dado por V é igual a K vezes Q sobre a raiz de A ao quadrado mais Z ao quadrado, como indicado na figura. Dado que o potencial é dado por essa expressão, podemos dividir o disco em vários anéis e teremos que a letra R maiúscula será substituída pela letra A minúscula e esse A será o raio de cada anel. E o diferencial de carga ele vai ser dado então por sigma vezes o diferencial de área. E substituindo então o diferencial de área pela área do anel, teremos que o diferencial de carga será 2π vezes sigma vezes A vezes o diferencial de área dA. Então, somando o potencial de todos os anéis, obteremos o potencial total do disco. Para tal soma, usamos uma integral, desde o centro zero até a sua borda, que é dada pelo valor de raio R. Então, dada a expressão do potencial com a integral, substituímos o diferencial de carga dQ pelo obtido anteriormente, o que nos dá a expressão nesta forma. Agora, com relação ao diferencial dA. Manipulando essa expressão, podemos retirar da integral as constantes, que neste caso são o valor 2, o valor π, a constante k e o valor sigma. A variável a não pode ser retirada, nem esta raiz, pois ela contém uma variável a internamente. Continuando, temos que fazer mais algumas manipulações para resolver a integral. Podemos começar por mudar o formato da raiz, colocando como esta expressão elevado a 1/2, e em seguida colocando para cima, fazendo a operação inversa, ou seja, fica elevado a menos 1/2 e a variável a se mantém. O próximo passo é fazer uma substituição, onde chamamos o argumento da raiz de u, o qual, quando derivado com relação a A, nos dá 2A, a derivada do z é zero, e isolando o diferencial dA, temos que dA será du sobre 2A. Quando substituímos, os valores constantes se mantêm, os limites de integração se mantêm, e agora temos u elevado a 1/2 multiplicando o a que já estava aqui e multiplicando o du sobre 2a. Neste momento, o a se cancela. Este 2, nesse momento, pode ser retirado para fora também, vindo parar aqui, os quais irão se cancelar também. E agora, podemos fazer a operação de integração sobre essa expressão, a qual nos dá 2 vezes u elevado a 1/2. Ainda no intervalo de 0 até R maiúsculo. Nesse momento a gente tem que voltar à variável u, pois a variável u ela é igual à raiz do a ao quadrado mais z ao quadrado. Nesse momento, aplicamos o teorema fundamental do cálculo. Em R maiúsculo, limite superior, e em 0, o limite inferior. Neste lado da expressão, 0 ao quadrado é 0, sobrará a raiz de z ao quadrado. Sabemos que o módulo de uma variável é o seu quadrado
e a raiz. Logo, podemos dizer que a raiz de z ao quadrado é o módulo de z. Em seguida, teremos a expressão neste formato. Por fim, para completar a resolução, iremos colocar a variável z em evidência. Colocaremos o z em evidência, pois o z está dentro da raiz e também está sendo subtraído aqui. O z, neste caso, é a distância do disco até o ponto o qual queremos saber o valor do potencial. Podemos transformar a raiz anterior fazendo z ao quadrado multiplicando 1 mais r ao quadrado sobre z ao quadrado. Pois, quando multiplicamos z ao quadrado por 1, temos z ao quadrado. Mais, multiplicando z ao quadrado por r ao quadrado sobre z ao quadrado, a variável z irá se cancelar, sobrará apenas o r. E voltaremos a ter a raiz de z ao quadrado mais r ao quadrado. O menos z se mantém. Em seguida, dado que teremos z ao quadrado, e aqui podemos separar as raízes, a raiz do produto de dois elementos pode ser transformada no produto das raízes dos elementos. Logo, podemos separar em raiz de z ao quadrado, que como já vimos, equivale ao módulo de z, e nos sobra raiz de 1 mais r ao quadrado sobre z ao quadrado. Neste momento temos z aqui e aqui, basta colocá-lo em evidência, que quando multiplicarmos z por esta raiz, voltaremos a ter essa expressão, e quando multiplicarmos z por menos 1, voltaremos a ter menos z. Então, este é o resultado final, onde o potencial será dado por 2 vezes π vezes k vezes a densidade superficial de carga vezes o módulo da distância do centro da carga até o ponto ao qual queremos saber o potencial, vezes a raiz menos 1. O problema foi resolvido e, com essa fórmula, esta é uma fórmula geral para calcular o valor do potencial ao longo do eixo Z em qualquer ponto do eixo Z. A técnica utilizada foi a divisão do disco em infinitos anéis, dos quais o exercício nos deu a fórmula de potencial. Então bastou fazer a integral desta fórmula para fazer a soma do potencial dos infinitos anéis, totalizando assim o potencial do disco.